Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 27 de setembro de 2025. Agora são 11 horas e 34 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isto, o estagiário tá com tudo, de novo. Começou assim, ó, valendo, sabe? Eu fiquei quase 10 minutos ali parado no meu ponto, já tava passando raio, com vontade de engatar uma ré e voltar pro Cafofo, ó. Liguei X. O que aconteceu? Na mesma hora tocou uma Comfort que eu tô indo buscar aqui embaixo da cavalgada para levar pro Barra. Deve ter perdido o bus, provavelmente. Lá do Par, sentido centro. Enfim, ou aqueles condomínios perto do Zafra, não interessa. Entenderam o que eu quero dizer, né? O estagiário me manipulando, valendo. Comfort tem. Mas de merda, mas tem. Mas se tu desliga o X, não toca nada. É como se tivesse ficado off pro aplicativo. Dito isso, sabadão sensacional, temperatura agradabilíssima, céu azul, poucas nuvens no céu, patati, patatá. Vamos em busca do que é meu e nada mais. A minha ideia, minha meta de hoje é atingir minha meta e chegar em casa antes das 10 da noite. Será que eu consigo? Uma certeza eu tenho, se eu não sair, eu não consigo. Então bora galera no meio, pra cima deles e ferro nelas, vai Moisés. Que delícia de viagem. 3 senhores, um casal, eu acho, e uma acompanhante, deve ser cunhada, irmã de alguém, enfim, não vem ao caso. 2 velhas e um velho, 2 Yolanda e um. Como é que eu chamei uma vez um velho que veio me incomodando de Canoas ali pro Passo da Areia? Enio, né? Não. Ah, não interessa, não vem ao caso. Agora é 11h49, 3 velhos peguei ali na cavalhada, como eu tava falando, estavam paradinho lá na frente do condomínio. Entraram se arrastando, achei que ia ter que desmontar eles para colocar dentro do carro. O velho veio na minha frente aqui, veio comigo aqui na frente. E tá, daí começaram a perguntar sobre o que significava esse... Eu não preciso fazer nada aqui, é só passar, né? O que significava esses envelopamentos, palavras do velho, esse envelopamento. Daí eu expliquei. E daí não entenderam, porra, né? Ele não sei o que, mas e a internet? Como é que funciona isso? Isso eu não coloco. Como é que o senhor coloca na internet? Pá! Mas viemos dando risada, velho. Daí, quando ele entendeu que o negócio era, né? Como é que funcionava? Se é que entendeu, na verdade. Começou a tentar me contar. Ainda bem que a gente chegou. Que ele tá lá na metade da conversa ainda. De um golpe que ele tentou receber, que tentaram dar nele. Em nome do Banco do Brasil, né? Dizendo que o cara entrou em contato, dizendo que era o gerente da conta dele, não sei o que lá. E o velho foi dando corda, no começo achava que era sério o assunto, até que ele se deu conta que o gerente dele, de verdade, o que existe, que estava esqueci a palavra. É gago, né? Dele, só um pouquinho. O fulano é gago, mas esse aqui que tá falando comigo não é gago. Enfim, olha a escolinha do Grêmio ali, ó, atravessando tudo pra pegar o bus, provavelmente. Acho eu que é pegar o bus, né? Não sei. Estão todos vindo em direção à parada do ônibus ou vão fazer algum passeio no Barra. A gurizadinha é pequenininha, não tem 10 anos de idade, é uma coisa querida. De repente aqui, imagina, hein? Aqui sai... tem vários ônibus, inclusive, de excursão. Deve ter algum campeonato que eles estão participando, enfim. Não, mas acho que tá terminando, os pais estão tudo com as cadeiras na mão. E... Enfim, imagina se daqui a 10, 15 anos tem um jogador desses aí na seleção brasileira. Por exemplo, o Rafinha, da seleção brasileira. Saiu direto daqui pra Europa, né? Através do Assis, irmão do Ronaldinho. Da Restinga. Rafinha da Restinga. Não jogou nem no Grêmio nem no Inter, foi direto. Acho que foi pro Avaí, né? Acho que o Assis colocou ele no Avaí. No Avaí ele conseguiu vender pra Europa, e hoje, pelo que eu vi outro dia, é um dos candidatos a melhor do mundo, né? Bom, mais uma vez já misturei um monte de assunto. Eu tô indo vazio em direção ao Menino Deus, porque tá com dinâmica ali, né? E aqui no Barra, nessa hora, não tem como tocar. Eu teria que ir ou pra Vila Assunção ou pra dentro do Cristal pra conseguir pegar uma outra corrida. Eu pensei só um pouquinho.
no mesmo tempo eu chego no Menino Deus e entro dentro da dinâmica. Não que eu vá ficar rico com aquela dinâmica ali, né? Mas eu já me coloco na região que eu gosto de trabalhar, que é entre o Beira-Rio e o Shopping Iguatemi, para quem não sabe. Que é os puffs, o edredom, patati, patatá, almofada, né? Travesseiro, que é a região central de Porto Alegre, que eu acredito onde estão a maioria das viagens. E é isso. Bom, falei demais, não tô com porra nenhuma. E não vou ligar X, pelo menos, até chegar ali e passar um pouquinho de raiva na Padre Cacique. Só pra registrar, né? Não que tenha me pego de surpresa isso. Não peguei, não foi pegadinha que eu caí. Eu vim pra cá pela região e não pela dinâmica mentirosa que o estagiário estava me prometendo. Mas só pra registrar mais uma botada dele. Tava vermelho, cor de beterraba madura, sabe? Daí cheguei no Beira-Rio, mas com mais 475. Vermelho, cor de beterraba madura, mais 475, né? Ou seja, aquela enganação, só pra iludir o cérebro do guerreiro. Literalmente. Daí tocou uma viagem pra Viamão. Liguei o X pra, né, me antecipar e ver se conseguia alguma coisinha. E daí liguei o X, tocou uma pra Viamão. 20 pilas com os 4,75. Está... Alguém tá tentando me enganar, né? Pensei, alguém tá tentando me enganar. E daí eu recusei, óbvio, não vou fazer isso. Tá tudo errado, né? E daí caiu a dinâmica toda. E daí na mesma hora eu disse, não, só um pouquinho. Vamos desligar o X então. Não vamos ficar recusando corrida a troco de nada. Daí tá, quando eu ia estacionar bem no meio dos Colorado ali, que provavelmente deve estar fazendo concentração pra pegar ônibus pra Caxias, né? O Inter joga com o Juventude hoje em Caxias. E tinha uma turma de Colorado bem na frente do Beira-Rio ali. Eu achava uma vaguinha pra ficar ali esperando uma corrida, não deu tempo de parar, inclusive. Tocou 23 pilinhas no Comfort, daí já tô com o X desligado. Pra Soledade, no bairro Petrópolis. Ou seja, muito cuidado com o seu estagiário aí, meu bruxo. Muito cuidado com o teu estagiário. Ele, com certeza, ele tá aqui só pra te fuder. 11h57 da manhã. Eu já vim pra Vila Jardim e agora tô indo buscar a Bianca aqui na Nilo Peçanha pra levar lá pro condomínio. Daí eu quero fazer um testezinho com vocês aqui. Não tô com medo de expor ninguém, que eu acho que é meio público, né? Mas enfim, vou levar lá pro condomínio de mora do Alessandro. Aquele mesmo. Tu sabe aonde ele mora? Se tu souber, deixa no comentário aqui. Só o nome do condomínio e nada mais. Feito, já deixei a passageira aqui. Entrou uma corridinha aqui que eu vou fazer só pela curiosidade. Uma vez, inclusive, eu comentei que recebi uma corrida pra rua Hiroshima. E eu não vi, né? Ainda fiz piada com o nome da rua e tal. Imagina o que tem numa rua chamada Hiroshima e papabá. Daí eu lembro que naquela ocasião teve um comentário que me falou que é tranquilo, que aqui na agronomia é bem em frente ao Atmosfera, o condomínio esse que eu trouxe a senhora, vizinha do Dali, por sinal. E que era tranquilo, de boas. E essa região aqui à direita, onde estou, eu conheço aqui, já passei diversas vezes. De fato é tranquila, só que o nome é pelo menos curioso, né? Rua Hiroshima pelo menos é um nome curioso. Então vamos junto ali conhecer. Eu tô agora a 680 metros. Eu vou pegar passageiro que nem viu o nome, na verdade. Uma corridinha curta aqui na região, tá com 4,25 de dinâmica, uma Comfort. Tá pagando 13 pila. Eu vou pegar aqui na rua Hiroshima e vou levar ali para Santos Dias, que é aqui na Lomba também, em direção a... Eu acho que ali chama Vila Bom Sucesso a Santos Dias, né? Não tenho certeza. Mas enfim, primeiro deixa eu achar meu passageiro, descobrir essa rua Hiroshima. Tá dizendo que é a próxima à direita. Essa aqui que eu tô é a Dolores Duran, pra quem não reconheceu ainda. Rua Hiroshima. Cadê? Ah, tá ali em cima, sem saída. Rua sem saída. Soltadinha, bonitinha, umas coisinhas de boas, ó, de fato é mesmo, ó. O nome talvez seja assustador, né? Eu faço uma relação com, não tem como, né? Bomba de Hiroshima, aquela coisa toda lá, enfim, né? E como às vezes que eu recebi chamada pra cá, eu de fato não sabia do que se tratava.
Cortou porque deu alerta de cheguei. E o nome da passageira é Stephanie. Tá tudo relacionado. Agora só tem que achar ela, porque ela não tá pronta pro meu sucesso, pelo jeito. Ali tem uma moça com camiseta de supermercado. Será que é ela? Tem um outro rapaz aqui que eu acho que é Uber também. Será que é ela ali, Stephanie? Ela não reconheceu eu. Ela tá me olhando, viu o carro. E como tá toda adesivada, eu até entendo que não acho que seja o Uber dela, né? Bom dia, Stephanie. A Comfort só toca com X ligado, não tem jeito, só toca a Comfort. Só fiz Comfort até agora. Só que a maioria, acho que a quinta ou sexta que eu tô indo buscar agora. Só que a maioria só tocou com X ligado. A Santos Dias não é a que eu tava pensando. A Santos Dias aqui onde tem o terminal dos busão, na Vila Mapa. Eu tava confundindo com a Adão Preto, que é lá em cima da Bom Sucesso. São duas avenidas principais da região, né? E são as que eu conheço também, vamos combinar. Eu não conheço mais, acho mais nenhum nome de rua. Douros Duran, Adão Preto, Santos Dias. Além das estradas Afonso Mariante, São Francisco e a João de Oliveira Remião, né? Eu não lembro de outra rua que eu conheço aqui da região da Lombo do Pinheiro. Mas enfim, tocou R$21,02, tá com 9,25 de dinâmico. Eu não vi quantos quilômetros eu vou rodar, mas eu acho que não é muito não, eu acho que deve ser uns 5 quilômetros no máximo. Eu tô buscando aqui no Quinta do Portal, que é outro loteamento que tem aqui na Lomba. Vamos junto ali, dar uma olhadinha. Raras vezes eu vim aqui, gravando pelo menos. Aliás, raras vezes eu vim aqui, já vim. Mas não passa de uma mão cheia. Na Quinta do Portal, no caso. E na Mapa também, não passa de uma mão cheia. Tô na Mapa agora, bem no meio da Mapa. Vila Mapa, aqui na Lombo Pinheiro. É um loteamento que tem aqui na estrada de São Francisco. Não, na estrada Afonso Lourenço, ali em cima. E a viagem ali pro Belém Velho, Rua João do Couto. Disse que era a Vila Nova, mas ali é Belém Velho. 22 pilinhas, uma viagem que eu vou demorar uns 10 minutos, mais 4 para buscar a partir de agora. Então 15 minutos no máximo para 22 pilinhas, tá valendo demais. Mas o que me deixa incomodado literalmente é essa questão, sabe? Só toca o Comfort se eu ligo o X. Ou seja, estamos sendo descaradamente manipulados pelo sistema do bloqueio branco, né? Começou a esquentar agora, vou ter que abrir. Bom, depois que eu começar a viagem eu abro os vidros. Se eu abrir agora vocês não escutam mais porra nenhuma. Essa é a estrada São Francisco, então, que liga a Afonso Mariante até ali a João de Oliveira Remião. É uma estrada da região aqui. Apesar de ter o nome de estrada, é uma rua, né? Como vocês podem ver, uma rua normal e tal, bem movimentada por sinal, é onde aqui passam os ônibus que vão em direção ao a URGS, né? O Barra URGS, por exemplo, passa por aqui, né? Ele vem lá do Barra Shopping, rasga a Vila Nova e Belém Velho ao meio, literalmente o final da linha dele lá no campus do Vale da URGS. É bem no comecinho da Quinta do Portal, nem vou entrar muito, na verdade. Aliás, ali onde eu estou indo buscar, pelo que eu estou vendo aqui no mapa, não é a Quinta do Portal. Então eu estou sendo enganado pelo estagiário que não sabe nada de Porto Alegre. É ali, o Quinta do Portal lá embaixo, é um loteamento acertadinho assim, só que algumas ruas não são pavimentadas, ou pelo menos a última vez que eu fui lá, não, a principal é. Depois tem algumas transversais que são de terra e tal. Bem estilo Viamão, né? Bem estilo Viamão, por sinal. Tu vai no asfalto, quando chega na última quadra, pá! Entra no peral. Mas enfim, é Beto o nome do passageiro que eu vou tentando buscar, numa estética, acho que é isso. E vou levar ali para João do Couto. Rapidão a viagem, se não tiver trânsito, né? Essa estrada aqui é Afonso Mariante, também conhecido como Estrada do Boqueirão, pelo pessoal da região aqui e tal. E eu não sei porquê, só sei que tem esse apelido, entre aspas. Ela dia de semana é bem movimentada, porque ela é um caminho, né? Quem sai da Lomba em direção ao centro é um dos caminhos, além da Bento Gonçalves e da Lomba do Pinheiro, a João de Oliveira Remião, dá para ir por aqui, essa aqui que eu vou acessar agora. Sai aqui lá nas Carpereiras, aí tu pode descer a Vila Nova ou ir pelas Carpereiras em direção ao bairro da Zenha, aí tu pode escolher. E é muito movimentada essa rua aqui dia de semana, principalmente nos horários de pico, porque ela é toda simples, né? Não tem faixa dupla em ponto algum. Não tem sinaleira, é verdade, mas tem alguns quebra-molas. Aqui tem essa sinaleira, mas acho que é a única que eu vou pegar até lá, até chegar na Costa Gama, no caso. Enfim, demorou, né? E tá quente aqui, tá ficando quente. Tá ficando quente.
Tá ficando calor. Vou ligar um pouquinho o ar pra não derreter o celular. Já tá ficando quente. Ah, mas que demora, tchê. Abriu. Tá, dobrar direita, segunda esquerda. Na metade da quadra é ali. Aí, até pode ser que faça parte da grande Quinta do Portal, mas não é a Quinta do Portal que eu conheço. A Quinta do Portal seria pra esquerda nessa rua aqui, na Afonso Lourenço Mariante. E pegar essa aqui, ó, asfaltadinha, bonitinha. E o Beto deve estar aquele rapaz lá na frente me esperando. Já pegou alguém estranho alguma vez? Tu só faltou responder 3 km pra buscar. Tu não tem vergonha, seu merda? Tu só faltou responder isso pra ele. O rapaz que eu trouxe ali aqui pra Vila Nova, aqui pro Belém Velho, na verdade, ali da Lomba, tatuador. Entrou falando, continuou falando lá. Continua falando. Ele entrou no carro. Bom dia, Daniel, tudo bem? Não sei o que. Como é que tá movendo? Em 30 segundos ele fez uma meia dúzia de perguntas. Olhando no retrovisor para ele assim: tem motor de aplicativo? Como é que tá o movimento? Tá valendo a pena? Tá com dinâmico? Sabe umas perguntas assim que motorista faz pra motorista, né? O Bill, por exemplo, todo dia de manhã ele chega e pergunta: primeira coisa, bom dia, Bill, quanto que tu fez ontem? Todo dia assim. Esse dia dei uma chamada nele. Ah, vou começar a mandar pra ti o print todos os dias quando eu chegar em casa. Parece que tá tirando satisfação. Mas enfim, dele chegou esse passageiro meu aqui, o Beto. E em 30 segundos fez 3, 4 perguntas do serviço. E eu: tem motor de aplicativo? Não, só pra saber o fluxo. Ah, tu quer saber o fluxo? Não, tá bom, o fluxo tá bom, falei pra ele. E daí ele me perguntou, daí eu perguntei pra ele assim: e pra ti como é que tá? Não, hoje eu tô de folga, graças a Deus. Mas a partir de amanhã eu tô 7 dias enrabado. Eu disse: hã? 7 dias enrabado, eu sou tatuador, né? Daí foi meu tapa de luvas na cara deles. Tu tá 7 dias enrabado? Como assim, cara? Não, eu tenho agenda todos os 7 dias seguidos. Tu sabe que é ficar 7 horas parado na mesma posição fazendo uma tatuagem? Tu preferia estar sem fazendo a tatuagem, sem serviço? Daí sim tu estaria enrabado. Não! Daí começou a dar uma risada, uma gargalhada assim: eu tô enrabado pelo lado positivo. Disse: ah, bom, então tá. Então eu acho que já começa a trocar teu texto, né? Tá reclamando que tem serviço. Enfim. Daí veio conversando sobre o serviço dele, contando aquela coisa toda, que tá crescendo, faz 3 anos que ele é tatuador. Esse último ano deu um boom, que ele conseguiu um monte de seguidor. Não perguntei a arroba dele, não quis. Achei ele muito chato, por sinal. E daí lá pelas tantas, já quando acabou o assunto da tatuagem, a viagem durou acho que 9 minutos, mas parece que demorou 3 horas e meia, de tanto que esse cara falou. 18 pila me chama atenção. Aberta dos Morros não me chama atenção. Eu tô tocando um monte de corrida de 8, 9 pila aqui, não vou fazer. Ficar dentro da região. Agora eu quero voltar pro Edredom, né? Agora são 1h13, tô aqui na rua João do Couto, bairro Belém Novo. Daí quando eu tô subindo ali a estrada do Boqueirão, quase na esquina, quase na sinaleira com a Costa Gama, ele perguntou: e aí, vem muita gente estranha aqui no teu carro? Quase que eu respondi: tu é um estranho, né? Entrou fazendo interrogatório, não parou de falar até agora, reclamou que tem muito trabalho, tu é uma pessoa estranha. Eu respirei fundo e disse: todo dia, né? Todo dia tem um cara estranho que entra aqui. Aqui vem do 8 a 80, literalmente. Tá, deixa eu ver. O que eu vou fazer da minha vida, tio? Acho que vou ter que sair daqui, né? Pelo jeito eu vou ter que sair daqui. No final da João do Couto à esquerda tem uma rua chamada Ventura Pinto. Uma vez eu vim do Barra de noite, 14 pila pra Costa Gama, não. Lá na Moradas do Sul, praticamente. Eu vim do Barra de noite, faz tempo isso, bastante tempo. Daí tocou uma corrida no Comfort com mais, acho que era mais 15, não quero exagerar. Acho que era 30, 35 pila a corrida. Pra quem não sabe, eu tô tipo a uns 4 km de casa. E eu tava direcionado esse dia e tal. Daí quando eu tô passando pelo Barra, tocou sua corrida. Daí eu fui buscar a moça e tal, entrei. Iniciei Ventura Pinto, número tal, isso. Uma moça bem humilde. Eu pensei: mas ela tá pedindo Comfort. Deve estar pagando uns 50 pila essa corrida. De repente essa guria não tem esses 50 pila. Fiquei pensando, né? E tá,
Na hora eu não liguei o destino, 18 pila, Guadalajara via Amápolis, não. Eu não liguei o destino, não saquei o porquê que ela tava pedindo Comfort. Daí quando eu cheguei aqui no final dessa rua, abri a esquerda, é uma rua, e esse dia chovia muito. 20 pila pra Líbio do Badaró, destino ok. Buscar 4 km lá nos Canudos, não. É uma vilinha assim, uma rosinha que vai assim, ó, bem apertadinha, e no meio tem uma ponte. Eu tô vendo aqui, ó, Rua Aventura Pinto, limite de peso na ponte. Tem uma placa laranja lá no fundo, lá, pra vocês darem uma olhada. Eu vou até lá só pra vocês verem isso que eu tô falando. Daí tem uma ponte bem fininha assim, ó, que só passa as rodas do teu carro. E daí eu tava com o nego velho, lembro. E daí eu pensando, pá, eu vou cair nessa ponte. Eu não enxergava porra nenhuma, 23 pra Silva Jardim, ok. Buscar 6 km, não. Eu vou cair nessa ponte, pensava eu, né? Eu vou cair nessa ponte, eu vou cair nessa ponte, eu vou cair nessa ponte. Não caí. E daí eu me dei conta, claro, né? Ela pediu Comfort provavelmente porque ninguém queria fazer essa corrida pra esse lugar que é inóspito. Eu não vou entrar ali agora porque é ruim até de manobrar lá em cima. É aqui à esquerda. Essa rosinha ela começa asfaltada bonitinha, mas depois ela fica fininha e vira uma vila bem feinha assim, sabe? Sem estrutura nenhuma. E deixa eu só manobrar aqui pra me posicionar naquela sombra e continuar aguardando. Daqui a pouco eu vou ter que sair daqui vazio mesmo, pelo jeito. Tá difícil achar uma corrida perto. Tá tocando pra buscar 4, 5 km. 11 destino ruim que eu não quero fazer. Enfim, deixa eu parar por aqui e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Demorou, mas veio. Com 24 pila pra Fernando Machado, só que tem que buscar 6 minutos. Lá embaixo na Vila Nova. Descer toda a estrada do Belém Velho. E lá embaixo na Vila Nova, na Rodrigues da Fonseca, pegar a Fabiane e levar pra Fernando Machado. Eu tô quase chegando pra buscar a moça. Por sinal, tem até que ver se me pagou alguma coisa. Acho que não pagou nada. Tava quase chegando pra buscar a moça ali na Rodrigues da Fonseca. Ela cancelou. Primeiro momento até achei que foi melhor do que a encomenda, porque tava com todo o mapa em dinâmica na Zona Sul. Com mais 11 alguns pontos, eu peguei mais 8,25. Daí comecei a escolher uma, outra, tudo pra buscar longe, aquela coisa toda. Eu tinha esquecido como é ruim trabalhar na Zona Sul. Os que moram aqui, tinha esquecido. Daí até que tocou uma corridinha, 16 pila para 3 minutos a corrida. Eu ia pegar aqui no Jardim Vila Nova e trazer aqui pra João Solomone. 16 pila a corrida. Eu tava lá em cima ainda, descendo a estrada do Belém Velho. Eu rodei uns 6 minutos pra chegar aqui. Daí cheguei aqui e veio aquela mensagenzinha: moço, estou descendo, estou no elevador. Tá printado, tá lá no Instagram. Cancelei 2 pila de cancelamento. Desapareceu toda a dinâmica. Mas eu continuei com os mais 8,25. Porque como eu cancelei, o passageiro não veio, né? E aí tô indo buscar agora uma corrida, outra corrida de 16 pila aqui na Cristiano Kramer, para levar para uma rua a 3 minutos de distância também, que eu acho que é lá embaixo na Invasão. Não sei que rua que é, não reconheci o nome, mas eu acho que é lá embaixo na Invasão do Campo Novo. Só que eu acho que é um supermercado que eu tô indo buscar. Só queria dizer que eu tinha esquecido como é estressante trabalhar na Zona Sul, sabe? Ou estão dentro de casa te esperando, ou estão chamando no supermercado, ou cancelam na metade do caminho. Agora eu já estou me antecipando. Agora eu já estou criando raiva antes mesmo de chegar, porque eu não sei se é no supermercado, mas eu desconfio que seja. Porque tem um supermercado aqui na Cristiano Kramer, bem na altura do mapa, aonde eu estou indo buscar. Né? Pode ser só coincidência. E pode ser um supermercado com 3 sacolinhas também, né? Mas pode ser um ranchinho. Se bem que pela hora, 1h35, não é hora de rancho, né? Agora é hora do complemento do almoço. Mas enfim, vamos ver o que me espera. Chegando aqui, pegar Camila então e levar, eu acho que é pro Campo Novo. Sei que é uma viagem de 3 minutos. Não era na Vila Nova, no Campo Novo, era na Vila da Paz. Eu acho que é esse o nome aqui. O beco chama Beco da Paz, lá em cima
na estrada Belém Velho, e a moça agiu de má fé, valendo, porque ela marcou o endereço lá de cima. De boas aqui, ó, não tem problema, tá tudo asfaltadinho, bonitinho e tal, mas é bem apertadinho e é uns 300 metros pra baixo. Aí, ó, eu nunca tinha entrado aqui, primeira vez. Já trouxe pra esse Beco da Paz alguns passageiros e sempre larguei lá em cima. Mas o detalhe, né, é uma senhora maior que eu, literalmente, em tamanho e altura, e de muletas. E a filha, sua filha. Ela pediu pra entrar na frente, não sei como é que ela conseguiu entrar, na verdade. E eu aqui respirando fundo, né, pensando, olha, não tem coisa que me salve na Zona Sul, é impressionante, né, é uma encrenca atrás da outra. Mas tudo bem, né, respirei fundo, entendi. Aqui, ó, nessa rua que eu trouxe o rapaz antes, agora que eu me dei conta. Só que ele ficou na João do Couto. Ele entrou nesse beco, que é justamente a mesma vila que eu deixei essa senhora. O rapaz que eu trouxe lá da Lombo do Pinheiro, eu larguei aqui, na João do Couto, bem na frente desse beco aqui. E daí ela, apertada esse carro, né, moço? Eu respirei fundo, pensei em um monte de coisa pra responder pra ela. De fato, eu pensei num monte de coisa pra responder pra ela. Respirei fundo, hoje o Moisés tá apertado mesmo. E o assunto se encerrou. Não teve mais nenhuma palavra, nem um suspiro em toda a viagem de 3 minutos. Só no nosso. E agora já tocou, tô indo buscar na rua Luiz Otávio, que eu não sei qual é. Eu sei que é ali pros lados do Rincão. Tô indo buscar 2,5 km a partir de agora, para levar lá pro Jardim Floresta. R$32 de X. E vamos embora daqui o quanto antes. 1h46 da tarde. Tô me atrapalhando, sabe? Tô me atrapalhando, tio. Depois que eu desliguei o take ali, eu fui analisar o Gigo. Essa corrida que eu tava indo buscar no Boqueirão, ali no Rincão. Ele dizia 47 minutos para 30 pila. Eu fui ver, tinha 2 paradas intermediárias. Não. A Zona Sul já aprontou todas comigo hoje. Não vai aprontar mais essa. Eu já tava no metade do caminho, desci toda a Costa Gama, não tinha nem como fazer retorno e tal. Sei lá, não sei nem pra onde tô indo. Eu vou parar aqui, já sei o que eu vou fazer. Eu vou parar no posto aqui da Três Meninas. Eu vou ficar pifado na Cristalzinho ali. Ou no próprio condomínio Alphaville, que tem aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, Porto Alegre também tem um Alphaville. Fica aqui nas Três Meninas, na Zona Sul, bairro. Aqui é Belém Velho, eu acho, né? Não sei. Essa avenida foi toda feita por uma construtora quando da implantação desse condomínio. Isso aqui era uma estrada de chão. Há não muito tempo atrás, sabe? Quando eu vim morar na Ípica em 2010. Opa! Desconectou o meu cabo ali. Esse condomínio é Alphaville, né? Uma das fases dele tem 4, 5 fases diferentes, né? Ou seja, mini condomínio dentro do próprio condomínio. Quando eu vim morar na Ípica em 2010, Namoradas do Sul, na verdade, sim, Ípica de alguma maneira. Isso aqui era uma rua de chão. 18 pila pra onde? Cruzeiro do Sul, ok. Buscar 7 km. Tá. Legal. Aonde tem que buscar? Lá na Oscar Pereira. Puta que pariu, sabe? Não é possível que não tenha motorista entre eu e a Oscar Pereira disponível pra levar pra Cruzeiro. Que loucura, tio. Olha. Tô me atrapalhando, sabe? Tá analisando aonde foi que eu errei hoje. Não devia ter ido lá pra Atmosfera. Não devia ter saído. Eu tava na Vila Jardim, do lado de Guatemi. Então a corrida tava boa, tava pagando bem e tal. Eu tava perto, tava a 300 metros de distância. Mas qual é a chance de cair na agronomia e acontecer o que aconteceu? O que aconteceu? Tocar a corrida só pra dentro dessa região, né? Só tocou corrida pra dentro dessa região. E a única que tocou pra fora da região, que é pra Fernando Machado, que eu tava indo buscar, o passageiro cancelou quando eu tava chegando. E não, eu não ganhei nada, fui ver agora no intervalinho anterior ali. Não ganhei nada pelo aquele deslocamento que eu fiz. Lá de cima do morro até quase a Vila Nova. Enfim, vou ficar parado agora aqui, nesse ponto, que eu tô entre os condomínios Alphaville.
Que é um saco de entrar aqui também. Eu não sei nem se é uma boa. Não, vamos sair daqui, vamos fugir daqui. Não tem porquê. Porque daí vai tocar ali dentro, ó. 10 pila pra onde? Não sei. Tem que buscar 3 km. Ah, olha. Não, olha. Não deveria ser assim. Tá bom o tempo. Tá movimentar a cidade. E eu aqui passando raiva na Zona Sul. Inacreditável, sabe? Toda vez que eu vim pra cá, eu digo a mesma coisa. O que eu tô fazendo aqui? Se eu fosse vazio há meia hora atrás, quando eu larguei aquele rapaz lá em cima, eu já tava dando show nos puff, porra. 8,97, buscar ali em cima para levar para Marquês do Maricá, viagem de 1 km, vamos fazer 8,97. Não vamos fazer mínima 10 aqui não, queridinha. Vamos respeitar, vamos sair daqui de uma vez, nem que seja vazio. Só nessas condições para ir para Bourbon Ipiranga, para ir para Iguatemi, para ir para o Shopping Total, um sábado de tarde, né? Só para fugir da confusão. Tocou ali, até achei que fosse tabaco o nome do passageiro. Achei que fosse tabaco, mas é tacaco. Não é muito diferente, vamos combinar, né, tia? Tacaco. Com K-A, depois C-O. T-A-K-A-C-O. Tá, já falei demais, tô identificando a pessoa, né? Pegar aqui na Vila Nova, levar pro Bourbon Ipiranga. E vamos sair daqui. E agora só faço Zona Sul quando vier pra casa. Ou tô errado aí, meu bruxo? É uma merda, mas é boa pra caralho, né? Pra cima deles e ferro nelas. Casa Embarcadeiro, funcionário ali do estacionamento tava dando risada. Dessa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Tá adesivado aqui na lateral do carro, pra quem não sabe. Enfim, 10 para as 3 da tarde, saindo aqui do cais. Fiz uma sequência boa. Takako, que eu falei no take anterior. É uma senhorinha japonesa, bem pequenininha, por sinal. Super educada, mas não quis conversa comigo. Tentei puxar assunto, não tava afim. Mas tudo certo, eu também não queria. Mas era aquela tão querida. Tudo bom, meu amigo? Feito, obrigado. Daí larguei no Bourbon, no próprio Bourbon peguei um rapaz pro 21,38 da Cristiano. E no 21,38 da Cristiano peguei um outro rapaz pra cá. Ou seja, 0 deslocamento entre essas 3 corridas. No total foi... Eu não lembro quanto que foi da Vila Nova. Acho que foi uns 60 pila no total. Em, sei lá, 1 hora. Então tá gostoso. Recuperei de alguma maneira o tempo perdido lá na... Só de alguma maneira, né? Só de alguma maneira o tempo perdido lá na Zona Sul. E agora eu vou achar uma sombra porque eu preciso almoçar, tô com fome. Eu não contei, mas eu fui no banheiro entre... Ah, sei lá. Não interessa pra ti também, né? Que eu quero dando satisfação de que horas que eu fui no banheiro, porra? Eu tenho que ir na vergonha na minha cara também. Eu falo demais. Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder. Um lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas. Um lugar do caralho. Que pena que eu não consigo tocar aqui, tia. Que daí eu ia queimar meus 4 segundos. Ó. Não vai? Ia queimar meus 4 segundos só pra compartilhar com vocês essa versão, esse verso aqui na voz do Vander, mas essa música é do Júpiter Apple, né? Do Júpiter Maçã, do Júlio Reni. Não, Júpiter Reni. Júlio Reni é um, Júpiter Maçã é outro. Júpiter Maçã e Júpiter Apple é o mesmo, né? Falecido, por sinal. Flávio Basso, ou tô errado? Acho que eu tô certo, né? Júpiter Maçã ou Júpiter Apple é o número artístico do Flávio Basso. Roqueiro, conhecido da cena do rock gaúcho. Enfim, alerta para cenas repugnantes. Carlos Adriano, agora são exatamente 2h58. Achei uma vaga, achei uma sombra aqui para estacionar na rua Vasco Alves, no centro. Eu estou bem posicionado para quando eu for partir para trabalhar, ou seja, quando eu for reiniciar, né? Estou bem posicionado, ponto, isso é fato. E estou em lugar seguro também e num lugar que é permitido estacionar, então tá tudo certo. Carlos Adriano, faz 4 dias que ele se inscreveu como membro e passou batido. Eu não tinha visto e hoje de manhã eu fui dar uma olhadinha lá. Fazia dias que eu não olhava e tá lá, virou assinante. Carlos Adriano, o mais novo membro do canal Diário de um Uber. Valeu, meu bruxo, muito obrigado
pela atenção, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, pra cima deles e ferro nelas. Agora só falta você. A moça acabou com o meu take. Eu já vinha pensando, vou gravar falando o seguinte: só falta o Iguatemi agora. Já fui no Bourbon, já vi no Total e agora só falta o Iguatemi. 14 pila pra onde? Redenção. Vamos tentar ali, né? Pode ser que não tenha chimarrão. Se eu não me engano, o endereço Avenida João Pessoa sem número é a esplanada aquela do Café do Lago, né? Depois eu digo, vou lá buscar a Carmen. Não, vou buscar na Travessa Carmen. Não vi passageiro. O suporte é bom, acredita em mim, tá? O difícil é acertar a posição dele aqui. Mas quando acerta, dá direitinho. Que papelão, sabe? Todo dia a mesma coisa. Tá gravando? Tá. Enfim, trouxe a moça pro Shopping Total, só que ela pediu pra descer na parte externa aqui. Ela é funcionária, eu acho que de uma academia, ela estar com uma camiseta de academia e tal. Enfim, não vem ao caso, não interessa. Ela pediu pra descer lá de fora aqui na Tiradentes. E daí acabou com o meu take, né? Eu ia dizer lá dentro: olha aqui, ó, eu dei o Shopping Total, agora só falta Iguatemi. Senão não pretendo Iguatemi. Agora eu já tô dentro dos puff. E não vejo necessidade de Iguatemi, sinceramente. Fazer esses destinos pra mim só quando se é pra me tirar do buraco. Ou se tiver um mais 15 enlouquecido, né? Aquela viagem pagando R$5 o km. Daí tá, daí o cara vai, não vai deixar passar batido também, né? Mas pra trocar 6 por meia dúzia pra ir pra Iguatemi, Bourbon, Shopping Total, nem pensar. E por sinal, essa corrida que eu trouxe a moça aqui, sim, eu troquei 6 por meia dúzia. Eu tava lá na Vasco Alves, terminei o almoço, já tava com o Comfort ligado, já fazia uns 3 minutos, não tocou nada. Daí eu liguei o X, tocou essa X, 9 pila, a corrida ali da Demetrio, 3 km, 9 pila no X. A relação tá ótima, né? Peguei a corrida e tal, fiz a corrida. Daí na metade do caminho eu pensei: mas o que eu tô fazendo indo pro Shopping Total sábado de tarde? Eu que condeno o Shopping Total. Por que eu não gosto do Shopping Total, tá? Antes que me joguem pedras aí. Porque, cara, é muito demorado pra sair dali. É uma tranqueira. Demora que elas cancelam, volta e meia com um problema. Tu pega todas as sinaleiras fechadas pra se desvencilhar da Cristóvão Colombo. Então não tem agilidade nenhuma na corrida. Uma corrida que se torna demorada só pela saída, né? Ou tô errado aí? Se tu achar que eu tô errado, tudo bem, pode me criticar, não tem problema nenhum, né? Mas eu não vou deixar de fazer uma corrida bem paga, por exemplo, para esses lugares. Não vou deixar de fazer. E muito menos corridas que vão me tirar do buraco, né? O que é o buraco? Zona Sul, por exemplo, não é um buraco, é um buraco negro, é uma coisa assim, ó. Parece que te suga de um jeito, se tu deixar, tu nunca mais sai de lá. Enfim, deixa eu finalizar o take aqui, que tem envio o nome do passageiro. Já tô quase chegando aqui na Travessa Carmen pra ir pra João Pessoa sem número, ZS/N. Pelo que eu lembro, esse é o endereço que aparece no Refúgio do Lago, lá na esplanada, Avenida Setembrina, na curvinha, no cotovelo, aquele ali da Redenção, sabe? Da série eu conheço os boi rolavam e as vacas também. Tá, não é. Rapidamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Opa! Todo atrapalhado, como sempre, né? Não é a esplanada como eu chutei no take anterior, mas é a Redenção. À direita, o prédio do Colégio Militar, um prédio maravilhoso, por sinal. Essa é a rua José Come Fácil, entendedores entenderão. À minha esquerda, o famoso Brick da Redenção. Hoje é artesanato e orgânico, se eu não me engano, né? E amanhã é o Brick, é a feirinha, né? Enfim, feira popular, feira, tem tudo que é cidade aí. Essa aqui talvez seja o Brick da Redenção, seja o mais famoso, com certeza a feira mais famosa de Porto Alegre. Enfim, tô vazio, sem corrida, não tem nenhuma vaga para estacionar por aqui. Eu tô indo em direção às Rodaranha. Vou atravessar as Rodaranha e fugir do Parque Farroupilha. Aí, ó, a igreja é Santa Terezinha, talvez também uma das mais clássicas, tradicionais da cidade.
Tem grandes casamentos que acontecem aqui. É uma das igrejas mais procuradas na cidade para casamento. Eu sei que quando casei, em 2012, não tinha data, por exemplo, nessa igreja. Chegamos a consultá-la para ver a agenda, aquela coisa toda, e não tinha data. E um pouquinho mais à frente, a amarelinha, não sei se vão conseguir ver, a igreja do Divino Espírito Santo, bem na frente do ponto de táxi. Eu poderia parar aqui entre os dois colegas que estão aqui estacionados, mas não precisa forçar a barra, né? Enfim, como não tocou até agora, eu cheguei nas Rodaranha, com certeza eu estou no momento do bloqueio branco do estagiário, né? Como eu estou com o X desligado, ele resolveu que ele não vai me mandar nada. Então deixa eu finalizar esse take aqui, ligar o X e seguir trabalhando. 3h35 da tarde. O pessoal tá achando que eu sou fofoqueiro, no sentido de que meu conteúdo é só falar história de passageiro, né? Conta uma história de passageiro aí, conta uma história de passageiro colar. Enfim, trouxe duas senhoras aqui para a Praça da Alfândega. Agora eu tô parado na 7 aqui esperando ver se toca. X tá tocando, como se não houvesse amanhã. Isso não quer dizer porra nenhuma, né? E daí uma das senhoras largou que teve no Nepal. Elas estavam conversando entre elas. E daí eu disse, então é a senhora que tem história pra contar, falei pra ela, né? Querendo que eu conte história de passageiro, mas é a senhora que tem história pra contar. Daí falou, sem graça a história dela. Pior ainda sou eu contando a história da senhora. Deveria ter gravado, perdi a oportunidade mais uma vez. Deveria ter gravado ela contando o dia que ela caiu do elefante, atravessando o rio em Mianmar. Caiu 2 vezes o guia que estava conduzindo a expedição, né? Eram elefantes domados e tal, aqueles passeios para pegar turista. Fez 2 vezes um comando, fazia com que o elefante virasse né? Não sei quem é que chama quem pilota elefante. Os pilotos de elefante, 4 horas da tarde, 15h59. Vou ter que ligar X, né? Tá difícil de encaixar hoje, sabe? Toda vez é assim, desliga X, não toca, liga X, toca Comfort. Inacreditável. Como é que diz aquele youtuber? Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Aqui tem um bando de louco. Um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda. Mas é boa pra caralho. Abraço pro Leonardo, meu último passageiro e o mais novo inscrito do canal Diário de um Uber. Peguei ele lá no centro, trouxe aqui pra Paraná, no São Geraldo do Bairro. Eu acho que eu vou pegar minha 5ª corrida nessa hora. Tudo conectadinha, bonitinha, uma do lado da outra. Tudo no Comfort, 12, 13, 15 pilinhas. Assim que eu gosto. Leonardo veio resenhando comigo, adorou a ideia, patati patatá. Pra cima dele, esse ferro nela. 8h40 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Cansativo hoje, pessoal. Cansativo. Tô aqui no Getúlio, indo buscar o Jorge na Caldwell. E faltam 50 pila pra minha meta já, só. Então, muito provavelmente, aquilo que eu propus para vocês e para mim no começo do vídeo, fazer a meta até as 10 da noite, isso vai ser realizado. Vai estar cansativo, sabe? Entre 6 e 8 da noite, todas as viagens sem exceção, com tempo de espera entre uma e outra, porque simplesmente parava de tocar e muitas vezes com dinâmica. Teve uma hora que eu tava no 12h50 com o X ligado, inclusive fiquei uns 5 minutos esperando que tocasse uma corrida. Não tava nem recusando, né? E tava bem posicionado, tava na Doutor Timóteo, se eu não me engano. Mas cansativo, sabe? Bem cansativo. Mas a meta vai ser atingida, o objetivo vai ser cumprido, isso é o mais importante. Vamos pra minha última perna aí, agora com mais uma horinha de trabalho no máximo. Eu acho que pra fechar é 50 pila. E depois vamos pra casa descansar. Daqui a pouco eu volto com o último take do dia de hoje.
para finalizar o vídeo. Como tem passageiros sem noção, pessoas sem noção, né? Pessoas sem noção. O carro tá fedendo a chulé. Finalizei aqui minha última corrida que peguei lá no Menino Deus. Trouxe o rapaz para uma quadra de futebol aqui na Eduardo Prado. Agora já fiquei off de tanta raiva. Até ficamos um pouquinho, porque tem uma dinâmica no tapete ali, mas aqui a dinâmica é mentirosa valendo. É só passar raiva aqui. Aqui a dinâmica se dilui no tempo que tu vai demorar para buscar o passageiro. Ou tu errado aí. Fui buscar o rapaz lá no Menino Deus 6 minutos. Só porque a viagem estava bem paga eu esperei. E porque eu me deixei pifado para casa. 6 minutos eu levei para chegar lá na casa dele, no prédio dele. Daí é aquela mensagem, né? Quando eu cheguei, opa, estou descendo. Ele chegou no carro faltando 15 segundos para estourar o tempo dele e eu já tinha resolvido que eu não ia fazer. Mesmo que a viagem fosse interessante para mim nesse momento. Ok, esperei. Daí entrou, opa, meu patrão, salve meu patrão, não sei o que. 3 vezes me chamou de meu patrão na entrada. Eu vi, não sabia para onde ia trazer até então. Só tinha pego o registro que era a Avenida Eduardo Prado. Eu até achei que fosse na vila aqui. E daí ele tava fardadinho para jogar bola, né? Daí quando ele tá saindo do prédio eu pensei, não, ele tá fardado para ir jogar a bola. Que aqui onde eu tô pegando ele não é uma quadra de futebol. Daí iniciei a corrida, confirmou. Era uma quadra de futebol, enfim. Ele entrou, ele abriu a porta do carro, mas o fedor dele entrou antes dele. Mas aquele fedor de sujo, sabe? De que não toma banho há 3 dias. Aquela nhaca, sabe? Aquela coisa nojenta. Eu respirei fundo assim, não acreditei, baixei os vidros. Tava chovendo, tá chovendo, vocês estão percebendo. Baixei os vidros, deixei ele se molhar e eu molhando com raiva aqui. Tá um pouco mais fraco que agora, é verdade. Se acomodou ali. Quando eu peguei a Teresópolis, ele abriu a mochilinha dele, essas de jogador de futebol, tirou a chuteira e daí veio o cheiro do chulé. Não bastasse a caatinga que vinha com o corpo junto com ele, veio o cheiro de chulé. Ele começou, abriu bem a chuteira, colocou no colo, eu só no bico do olho aqui, ó, quase mandando ele descer. Olha, pensei sinceramente em mandar aquele cara descer. Ele começou a colocar o cadarço num dos pés, bem devagarinho, costurando aquele cadarço. E depois fez todo um malabarismo. Ele era meio gordinho, menos que eu e tal, mais baixo que eu também, mas o cara não era magro. Então fez todo um malabarismo para pegar a perna dele. Já se bateu no banco, bateu na plaquinha aqui do Moisés. Eu pensei, tá, acabou a brincadeira. Pegou, eu não tinha me dado conta que ele estava só no primeiro pé. Começou tudo de novo. Já aqui embaixo, perto do Zafra, ele finalizou de colocar o segundo pé. Cara, que loucura, sabe? E sem contar que todo esse movimento ele fazendo, folhando Reels, Stories, sei lá. Vê os barulhos assim, né? E ele tirava o som na hora, mas vinha. Ele tirava o som. E se equilibrando assim. Cara, é muita gente sem noção, sabe? Quase que eu perguntei pra esse cara, não deu tempo de fazer isso em casa, né? Eu cheguei muito rápido. Não, eles fazem de propósito. Não, eu vou me ajeitando no Uber, eu vou me arrumando no Uber. Uber pode, né? Não pode. Ah, não pode colocar o tênis no Uber? Vai que pode. Pode tudo no Uber. Dito isso, como tem gente sem noção, né? Puta que pariu. Chulé, hashtag chulé. Esse vai ser a palavrinha que tu vai colocar aí. Tirando essa viagem horrorosa e fedida que eu finalizei o meu dia de hoje, minha meta já tá batida já faz 1 hora mais ou menos, era 9h20 e poucos. Então passou um poucão na verdade, quase 600 pila eu fechei. Rendeu essa última perna, tava com a dinâmica lá no centro e tal, eu fiz uma corridinha rapidão. E deu boa, e essa corrida que foi bem paga, valeu a pena esperar. Deu 26 pila a corrida em 10 km e deu 15 minutos, mais ou menos.
Mas os 15 minutos mais fedidos do meu dia de hoje, talvez da semana, quiçá do ano, ó. Então é isso, agora o resto é resenha. Quando eu olhar minha planilha lá no futuro, lá, Daniel do futuro, quando eu olhar a planilha e olhar 27 de setembro, meta checada com sucesso, e o resto é resenha. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, amanhã tem tudo de novo. De novo, vou sair. Porque a corda continua no meu pescoço. Eu não faço ideia de quando eu vou conseguir tirar. Continuo cumprindo a minha pena. Mas eu não sei se eu vou gravar. Até acho que vou sim. É uma muleta pra mim. Se eu não gravar, eu volto pra casa rápido. Eu já me dei conta disso. Isso aqui funciona como um argumento pra eu permanecer na rua. Esse buraco cada vez pior. Agora já colocaram umas cordas no meio do caminho, uns cavaletes. Fazer o diário do buraco aqui nessa ruazinha aqui, Jorge Napoleão, se eu não me engano, né? Então amanhã vai ter. E é isso. Hashtag chulé. Fui!